Palavra de Deus registrada em Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, acompanhe a leitura dos versículos 15 ao versículo 21. Gênesis 50, versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Depois nós leremos os demais versículos, a partir do 22 até o 26. Deus bendito, a tua palavra foi lida. Nós cremos que ela não voltará ao Senhor vazia, mas fará aquilo que te apraz. E segundo aquilo que o Senhor designou, ela haverá de cumprir conforme o teu propósito. Fala ao nosso coração. Reconheço que sou pequeno demais para ministrar a tua palavra segundo a profundidade que ela tem. Mas, por misericórdia, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, um pastor foi visitar uma de suas ovelhas, uma senhora que passava por problemas familiares e de saúde, e para complicar a situação ainda mais, ela perdera seu marido. Aquele pastor chegou à casa dela, entrou e a encontrou bordando manualmente. Ele olhou e percebeu que ela bordara uma flor, já estava terminando. E ela falou: pastor, eu não entendo as coisas, como que tem acontecido, aconteceu isso, conforme o senhor sabe. E para complicar, o meu marido morreu, eu não estou entendendo. O que Deus quer com tudo isso? Aí o pastor, olhando para ela, olhou para aquela flor, pediu licença, tomou a flor, naquele pano, naquele tecido bordado, e olhou, virou, olhou o avesso e disse para ela: Deus é perfeito, o plano dele é perfeito, os desígnios dele igualmente. É como essa flor que a senhora acabou de estar terminando de bordar, belíssima desse lado direito, mas do outro lado, aí mostrou o outro lado, aqueles pontos esquisitos ali, né? E disse: assim é Deus, assim é a sua vontade, é assim o seu governo soberano, é assim a sua providência. Quando nós olhamos e não entendemos, é como se estivéssemos contemplando essa flor bordada, mas do lado avesso. Irmãos, o tema geral do bimestre junho e julho, tema geral, é a provisão de Deus na família. E o texto de hoje, esse que lemos, e ainda lerei mais alguns à medida da exposição, o tema que eu escolhi foi o Deus da providência e o perdão na família.
E eu quero apresentar o tema sob 3 aspectos. O primeiro aspecto é o da providência, a providência. O segundo, o perdão na família. E o terceiro, José e sua visão sobre o futuro. Então, o primeiro ponto, providência. Para entendermos um pouco mais sobre a providência, é necessário que aprendamos ou recordemos o que são os atributos de Deus. E em compreendendo esses atributos, descansemos nele, em Deus, confiantemente. Os atributos de Deus são as características intrínsecas a Ele, reveladas por Ele mesmo nas Sagradas Escrituras. Deus é completamente perfeito em todos os seus atributos. E por causa do nosso tema, quero destacar o atributo, a eternidade de Deus. Isso significa, irmãos, que antes da fundação do mundo, o Deus triuno pré-existia. Antes da fundação do mundo, as 3 pessoas da Trindade, apesar de individualmente serem completas, relacionavam-se em intenso amor. E esse relacionamento jamais mudou, pois Deus é imutável, é um outro atributo de Deus. Timothy Keller, em seu livro A Cruz do Rei, escreveu, aspas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão centrados uns nos outros, glorificando uns aos outros, adorando uns aos outros e servindo uns aos outros, fecham-se aspas. Mas o que é a providência? Essa é a pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg, elaborado em 1563, cuja resposta é, abram-se aspas, a providência é o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual Ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas e os governa de modo tal que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos vêm por acaso, mas vêm da sua mão paternal. Fecham-se aspas. Quando falo sobre a providência de Deus, ou sobre a sua soberania, eu costumo dizer que na eternidade passada, Deus disse, tem um plano. Em um estalo de dedos, o plano ficou pronto. Uma forma de pensarmos a soberania de Deus e a sua grandeza. Irmãos, tudo foi incluído nesse plano. Tudo. Alguns exemplos. A predestinação, a criação imaterial, ou seja, sem a matéria, porque não existia nada. Então Deus criou os céus, a terra, os seres espirituais, no princípio, conforme Gênesis 1:1. A queda, conforme a queda também de 1/3 dos anjos, estava inclusa neste plano. A criação material, ou seja, a partir da matéria que acabara de ser criada, conforme Gênesis 1:3, 2:4, a queda do homem estava inserida no plano, o nascimento de Caim e de Abel, o fratricídio cometido por Caim, a perversidade dos cainitas, a concepção de Eva, sua gestação e o nascimento de Sete. Estou colocando isso aqui para dizer que Sete substituiu a Abel, que fora morto por Caim. E então Deus preservou aquela linhagem que seria piedosa, o dilúvio também incluso e assim por diante. E se você perguntar, mas esses males todos que você citou, estavam mesmo inclusos? Sim. E você vai entender isso, e já deve estar entendendo, fazendo uma retrospectiva analítica, segundo aquilo que já foi pregado aqui. Esse plano está em franca execução.
de sorte que nada, absolutamente nada, aconteceu ou acontecerá por acaso. Nada. Deus, o Todo-Poderoso, mantém, sustenta e governa soberanamente toda a sua criação, quer sejam os seres microscópicos, os macroscópicos, quer sejam os microscópicos, quer sejam animados, quer sejam inanimados, os anjos do reino da luz e os anjos do reino das trevas, aqueles anjos que caíram, pertencem então a esse reino. A humanidade ímpia e a humanidade justa, tudo o que acontece está descortinado perante Deus. Plano eterno de Deus está em franca execução. O plano dele está em franca execução. O que acabei de expor, meus irmãos, visa contribuir com o melhor entendimento acerca de quem é Deus, em quem cremos. O Deus que se revelou e revela-se ao homem pecador por meio da sua palavra. No trato com a criação, com os povos, as nações, as tribos, as etnias, bem como individualmente, no caso teu e meu, Ele trata conosco individualmente, Ele trata conosco coletivamente. E que lição nós podemos extrair dessa verdade? Ora, uma vez que o Deus triuno é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da providência, então você precisa confiar plenamente nele. Você precisa descansar nele. Você precisa ver a realidade coletiva, bem como a realidade que você está vivendo, segundo o governo soberano de Deus. Se você estiver vivendo algum problema, alguma dificuldade, e independentemente se essa realidade aos teus olhos seja boa ou seja ruim, ou se esteja amarga ou esteja doce, Abraão, meus irmãos, experimentou uma dura realidade. Em obediência à ordem de Deus, ele subiu ao monte Moriá com seu filho Isaque, e com o seu coração dilacerado, dispôs a lenha sobre o altar, deitou seu filho, o filho da promessa, o qual passivamente se entregou ao sacrifício, porque ele entendia quem era Deus, e ali deitado, quando Abraão ergueu o seu cutelo para imolar o seu filho, o Deus da providência interveio e proveu um cordeiro que substituísse a Isaque. Em seu livro Providência, John Piper utilizou a seguinte expressão inglesa: I will see to it, como sendo a constante ação de Deus. E ele disse, o significado dessa expressão idiomática é: eu cuidarei disso. I will see to it, eu cuidarei disso. Assim, desde quando Deus criou todas as coisas, Ele constantemente está dizendo, obviamente aqui todas as coisas a partir da formação do homem e da mulher no Éden, Ele constantemente está dizendo, eu cuidarei disso. Portanto, quando você estiver em apuros, lembre-se, Deus está te dizendo, eu cuidarei disso. Quando você experimentar perdas, quaisquer que sejam, Deus está te dizendo, eu cuidarei disso. Não creia em acaso, creia no Deus da providência. Identifique a providência de Deus em toda a história bíblica, bem como na história extra-bíblica. O Deus da providência está também presente, bem como na história particular tua. Identifique e inspire-se na providência de Deus, por exemplo, na família de Jacó, e faça as devidas aplicações na tua vida e na vida de tua família. Estude toda a história desse patriarca, recomendo isso a você.
Ela começa em Gênesis 25, 19 e termina em Gênesis 50, 14. Então, irmãos, aprendemos um pouco mais sobre o Deus da providência e sobre o perdão na família. O que acabara de acontecer? José contava 30 anos de idade quando começou a governar o Egito. No nono ano de seu governo, Jacó e sua casa desceram para a terra de Gósen, a fim de estabelecerem-se nela. E essa descida para a terra de Gósen, no Egito, foi autorizada pelo faraó. José subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Gênesis 46, 29. Após aquela intensa exultação, tomou José a seu pai e 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Gênesis 47, versículos 8 e 9, acompanha aí, por favor. Gênesis 47, versículos 8 e 9. Está escrito: perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. 17 anos se passaram, e o ancião Jacó, contando 147 anos, adoeceu. Seu filho José, agora com 56 anos de idade, tomando conhecimento desse fato, dirigiu-se com seus 2 filhos jovens, Manassés e Efraim, ao encontro de seu pai, na terra de Gósen. E nós vimos o que aconteceu, conforme Gênesis 48, texto pregado no domingo passado. O capítulo 49 descreve as bênçãos proféticas proferidas por Jacó, Israel, aos seus 12 filhos, conforme o bem e o mal que cada um fez por meio do seu corpo. É importante você entender isso. Cada um recebe aquilo que tem feito por meio do seu corpo. Assim será o nosso galardão também, segundo o bem ou o mal que fizermos, edificando sobre o fundamento que é Cristo. Então agora, irmãos, nós chegamos ao capítulo 50. Por ordem de José, os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, e os egípcios choraram 70 dias, está aí em Gênesis 50, 2 e 3. Passados esses dias, José tomou o corpo de seu pai, prestem atenção nisso, isso aqui é muito importante, e acompanhado de todos os oficiais de Faraó, de todos os principais de sua casa, e de todos os principais da terra do Egito, bem como de todos os seus irmãos, subiram a Canaã e sepultaram a Israel na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara do heteu Efron, atendendo assim ao desejo de Israel, cuja visão estava centrada em Deus, o Deus da providência, o Deus da aliança que fora feita com Abraão. Conforme eu mencionei, Jacó viveu 17 anos no Egito, na terra de Gósen, e morreu. E o seu pedido a José foi atendido, quando então José o levou para sepultar no local que ele pediu, porque lá fora sepultado Abraão, bem como Sara. Irmãos, esse entendimento de José acerca de Canaã, de sepultar o seu pai lá,
foi passado por Isaac. Isaac, pai de Jacó, que passou isso para ele. Ele aprendeu isso com Isaac, que por sua vez aprendera com o seu pai Abraão. Esse aprendizado se deu por causa da fé de Abraão em Deus. E responsavelmente Abraão foi instrumento de Deus para que essa mesma fé fosse gerada no coração de Isaac, e no coração de Jacó, e no coração de José, e assim por diante. Como Abraão é chamado de o pai da fé, é por meio dele também que a fé chegou a nós, porque dentre as promessas feitas quando da aliança, conforme Gênesis 12, uma delas foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós, como família de Deus, o somos agora porque fomos alcançados por causa dessa fé que lá há cerca de 4.000 anos foi gerada no coração do pai da fé, Abraão. Isso significa, irmãos, que você e eu, nós, somos responsáveis por gerar essa fé autêntica nos nossos filhos. É claro que a fé vem de Deus, não vem de nós, mas precisamos agir como instrumentos de Deus para proporcionar, por meio da palavra, como instrumentos, gerando então essa fé. Não nos esqueçamos disso. E eu quero agora me dirigir a você que é pai, a você que é mãe. Se você é pai e é mãe e vocês temem a Deus, então não se refutem à responsabilidade de inculcar em teus filhos a palavra de Deus e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa ordem tem sido negligenciada. Corrija teus filhos enquanto eles couberem no berço, pois se vocês omitirem a disciplina, quando eles saírem do berço, irem para a cama, a eficácia da correção não será mais a mesma. Pense nisso. E você que pretende casar-se, pense nisso. Segundo aspecto que quero abordar com vocês é o perdão na família de Jacó, conforme os versos lidos, 15. E eu quero ler o 15, 16 e 17. Eu lerei para ganhar tempo no momento oportuno. Deus executa seu plano valendo-se da providência, conforme a gente já disse. Tudo o que ele decretou cumpriu-se ou haverá de cumprir-se. Coisas boas e coisas ruins. Deus não é o autor do mal nem do pecado, mas ele executa ainda que pequemos, assim como os filhos de Jacó pecaram terrivelmente. O Deus da providência equipou com N circunstâncias o caminho dos patriarcas, o caminho de José, bem como o caminho dos seus irmãos, e diante dessas circunstâncias, todos eles agiram, e em agindo cumpriram-se os propósitos de Deus, segundo o conselho de sua vontade. Irmãos, nós vemos isso em toda a história bíblica. Portanto, em toda a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, em toda a história de José, conforme vocês têm acompanhado ao longo desse bimestre, e não somente na história bíblica, mas também na história extra-bíblica, inclusive na minha história e na tua história. Mas não esqueças de que a providência não anula a responsabilidade humana. Aqui é uma aplicação para nós. A providência não anula a responsabilidade humana. Você é um ser moral, portanto, o certo e o errado estão diante de você. E utilizando as lentes das Escrituras, você pode perfeitamente distinguir
entre o certo e o errado, distinguir entre o caminho reto e o caminho tortuoso, entre o bem e o mal. Portanto, escolha o caminho reto. Evite assim muitos dissabores e consequências devidas às escolhas erradas, pecaminosas. Verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Os irmãos de José carregavam ainda consigo a culpa advinda dos males que fizeram contra José há anos. Agora, 22, 30, mais de 30 anos. Enquanto Jacó estava vivo, eles sentiam-se seguros, mas essa segurança se foi com a morte de Jacó. Por isso, eles pensaram assim: tomados pelo medo de uma possível vingança de José, eles construíram uma narrativa cuja base não era a verdade. Ao contrário, era uma mentira. Inventaram essa historinha, uma historinha que deveria ser contada a José, mas eles não tiveram coragem de falar-lhe face a face. Falar essa mentira face a face. Que mentira? Essa aqui, ó, eles mandaram dizer a José, versículo 16, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José. Isso aqui, irmãos, não foi Abraão que mandou. Pode ler toda a história aqui, não mandou. Eles inventaram isso, porque não tiveram coragem de encarar a José. Também pelo fato de não terem entendido que José já havia perdoado a eles 17 anos antes. Irmãos, contar uma mentira ao poderoso governador do Egito, ou enviar mensageiros que o fizessem, o que seria mais fácil? Eles entenderam que seria mais fácil enviar um mensageiro, ou mensageiros, e eles enviaram. Eles optaram então por essa alternativa. E vejamos então o versículo 17. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. É como se eles dissessem assim, José, sério mesmo, está aqui escrito, José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Irmãos, eles estavam com medo, eles estavam possuídos de medo, por isso agiram assim. O medo, meus irmãos, é consequência do pecado. O medo entrou na esfera humana quando Adão e sua mulher pecaram. Vocês conhecem a história. Está escrito lá no versículo 7 e 9 de Gênesis 13 o seguinte, que quando eles pecaram, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Se escondeu porque teve medo.
Irmãos, imediatamente após terem pecado, esses nossos primeiros pais, Adão e sua mulher, foram destituídos da glória de Deus. Então eles cobriram o corpo com folhas de figueira que eles cozeram. Cobriram a nudez, todavia o medo e a culpa lhes atormentavam, mas Deus graciosamente proveu, mais uma vez, proveu, verbo prover, de providência, proveu vestimenta de pele para o homem e para a mulher e os vestiu. Esse animal tipificava já o Cordeiro de Deus que viria para esmagar a cabeça da serpente, a antiga serpente Satanás. Por essa razão, quando eles receberam individualmente aquela vestimenta, eles aceitaram o método de Deus, que é o derramamento de sangue para remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Louvado seja o Deus da providência, pois as nossas culpas e os nossos pecados foram e são purificados pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Todos os tipos de medo originam-se do pecado. É por essa razão que o medo tomou conta da humanidade. Irmãos, o profeta Isaías contemplou o que você e eu estamos contemplando. Ele escreveu o seguinte: a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Isaías 24, 20. De fato, a transgressão impera em todo o mundo. E é por isso que há tanto medo. Trata-se de uma psicose coletiva do medo. A pandemia da Covid-19, por exemplo, trouxe essa realidade à tona. Quase todo o mundo entrou em alvoroço. Não foram poucas as pessoas que morreram mesmo, morreram por causa do medo. Muitas foram tomadas pelo pânico imediatamente após o diagnóstico da contaminação do vírus. E quantos crentes surfaram na onda do medo? A pergunta é: você tem medo? Medo de quê? Medo de adoecer? Medo de perder o emprego? Medo de perder bens materiais? Medo de ser assaltado, de ser assaltada? Você tem medo por quê? Um pouquinho de medo é saudável, segundo alguns estudiosos do comportamento humano. Mas, segundo as Escrituras, o amor lança fora todo medo. E o amor com o qual você e eu fomos alcançados pode eficazmente lançar fora todo medo. Quaisquer que sejam os nossos medos, a solução é a confissão dos pecados, é confessarmos os pecados e usufruirmos do perdão de Deus. Não confiar em Deus também é pecado. Então aqui mais uma reflexão, uma aplicação. O perdão de Deus promove alívio imediato. Além do perdão de Deus, precisamos pedir perdão àqueles a quem ofendemos, bem como precisamos perdoar àqueles que nos ofendeu. Lembre-se, meus irmãos, pecado tem nome. Os irmãos de José reconheceram os pecados deles e mencionaram-nos. É claro que por meio dos mensageiros enviados a José.
conforme nós já lemos e comentamos. Irmãos, muitos crentes, notem que este mundo em que vivemos, termos têm sido ressignificados, coisas têm acontecido. Muitas pessoas, muitos crentes estão confessando assim ao Senhor: Senhor, perdoa as minhas faltas. Senhor, perdoa meus erros. Senhor, a gente é falho. Irmãos, que faltas? Que erros? Que falhas? Irmãos, nós precisamos pedir a Deus reconhecendo que nós pecamos. Perdoe as minhas falhas. Isso é superficializar o terrível pecado que corrói como câncer. Nós não podemos atenuar aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Faltas torna-se então os pecados bem superficiais. Este mundo que jaz no maligno tem criado frases e conceitos para tentar, eles fazem isso talvez inconscientemente, mas você como crente, como servo e serva de Deus, regenerado, regenerada, precisa entender isso. Quando alguém da justiça aí fala assim, ou sei lá de quê, fala, esse é um relacionamento homoafetivo. Que afeição é essa em que dois homens se unem? Que união homoafetiva? Que afeto é esse? Ele é pecado, é condenado pelas Escrituras. Então atenuam o pecado com termos que criam. Mas você e eu não podemos fazer isso. Pecado é pecado. Pecado é muito mais grave do que faltas e erros. Confessemos então, confesse nominalmente os teus pecados e procure abandoná-los. Todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus, mas nós não podemos continuar nos mesmos pecados. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Isso é um fato. É por isso que você e eu pecamos. Mas nós não podemos pecar voluntariamente. Até da aparência do mal, as Escrituras nos advertem acerca disso. Paulo escreveu sobre isso. Davi orou ao Senhor dizendo, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, 3 e 4. Imitemos a Davi, meus irmãos. Humilhemo-nos perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o nosso Deus, e supliquemos a Ele o perdão, reconheçamos os nossos pecados, para que sejamos curados. José estava atento às palavras dos mensageiros, quando eles rogaram, em nome dos seus irmãos, o perdão de José. O texto diz que José chorou, finalzinho do verso 17. José chorou enquanto lhe falavam. Fiquei pensando, por que José chorou? Por quê? Possivelmente, porque considerou aquelas palavras como tendo sido proferidas pelos seus irmãos. É como se os irmãos dele estivessem ali naquele momento. E ele chorou porque, possivelmente por isso, né? Mas também por causa da confissão que fora feita ali, de que eles eram servos do Deus de teu pai. José, perdoa a eles, aqueles servos, aos teus irmãos que são servos do Deus de teu pai. Jacó, obviamente. Então ele chorou. Mas ele certamente percebeu
que os seus irmãos já haviam crescido um pouco nessas questões do reconhecimento de quem eles eram, do que eles fizeram, de todos os pecados que eles cometeram. Verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Mais uma vez, seus irmãos humilharam-se perante José. Ele já havia feito isso antes. E reverentemente ofereceram-se por servos de José em troca do perdão. Verso 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Essa pergunta, irmãos, é muito significativa, pois ela nos mostra mais uma vez o acurado entendimento de José acerca de sua alta posição no Egito e acerca do governo soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. José exercia autoridade não só sobre o Egito, mas sobre a Canaã, a terra de Canaã, sobre todos os povos de Canaã, do Egito e demais povos circunvizinhos, porque ele havia comprado todas as terras e comprado também as pessoas como escravas ali no reino dele, no governo dele, no Egito, e sobre a família de todos os seus irmãos. Ele exercia autoridade sobre todo esse povo. Mas José estava sujeito a Deus. Ele reconhecia isso, ele entendia isso, ele não abriu mão disso, ele não usurpou o papel de Deus como a autoridade e juiz supremos sobre seus irmãos. Ao contrário, ele exerceu sabiamente os papéis que o Senhor lhe confiara, como servo de Deus, como filho, como irmão, como pai, como avô, depois, posteriormente, como bisavô. Nenhuma autoridade constituída é melhor que ninguém, nem autoridade eclesiástica, nem autoridade civil, nem militar, qualquer que seja o posto, não há nenhuma autoridade que poderia se achar ao ponto de subjugar as pessoas e menosprezar e atacar, agredir, prender, fazer uma série de coisas. Não é isso. José agiu sob o temor que ele tinha a Deus. Nós não somos melhores que ninguém, portanto, meus irmãos, não exerçamos juízo temerário. Ao contrário, você pode julgar segundo as Escrituras, fazendo uma análise, porque lá em 1 Coríntios diz que nós julgamos todas as coisas, mas é um julgamento segundo as Escrituras. O juízo pertence a Cristo, ele é o legislador, está escrito, né? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tiago 4,12. Vejamos agora, irmãos, a conexão do versículo 20 com a resposta que José acabara de dar, dizendo: acaso estou no lugar de Deus? Vamos ler o verso 20, acompanha aí. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José sabia que fora levado para o Egito pelo conselho secreto de Deus, o Deus da providência. Ele estava convicto de que Deus governa todas as coisas. E por meio de sua instrumentalidade, ele sabia que Deus proveu não apenas o perdão aos seus irmãos, mas também a conservação da vida em todo o Egito, em toda a Canaã e em todas as outras regiões. Verso 21, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou
e lhes falou ao coração. Irmãos, nesse momento José confortou a seus irmãos. E para banir todos os seus temores, lhes falou gentilmente ao coração, conforme lemos. Então eles sentiram-se definitivamente perdoados por José. Isso deveria ter acontecido antes, mas eles não entenderam, então tiveram que sofrer mais 17 anos a amargura da culpa, a amargura causada pela falta do perdão, porque a consciência lhes acusava continuamente. Terceiro e último aspecto, José e sua visão acerca do futuro. Irmãos, enquanto a família e os familiares dos irmãos de José viviam e multiplicavam-se na terra de Gósen, José continuou por mais 54 anos governando o Egito, totalizando então 80 anos como governador e 110 anos de vida. Porque quando ele morreu, ele contava 110, conforme leremos aqui no verso 22. E conforme o verso 23, José viu os filhos de Efraim até a terceira, você pode olhar aí para o texto, até a terceira geração, ou seja, ele viu os filhos dele, os netos dele e bisnetos. Curiosidade, José era bisneto de Abraão. Ele também teve bisnetos. Ele viu também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Está aí, verso 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Tomar sobre os joelhos significa a ação de educar. Pai, sente-se, pega teu filho, pega tua filha, enquanto criancinhas, coloque cada uma por sua vez, sobre os teus joelhos, de forma que você possa olhar em seus olhos e falar ao coração deles palavras de instrução e palavras de correção. Quando for necessário, corrija-os com a vara, conforme as Escrituras mandam. Oportunamente, ore com eles e por eles. Irmãos, falar em corrigir com vara assusta muita gente. Mas a Bíblia não muda, ela é a palavra de Deus, ela é imutável, manda corrigir com vara. Corrigir com vara não significa fazer vergão na nádega do filho, da filha, não é isso. Mas a vara tem esse, eu vou chamar de poder, porque o poder está em Deus, mas a vara tem essa qualidade. Aí você fala assim, não, mas eu não tenho vara. Sei lá, bata de alguma forma, mas é no bumbum. Não é sair batendo de qualquer jeito, não. Mete a mão, bate no rosto do menino, não é assim não. Sentado sobre os joelhos, isso aqui significa educação, educar. E José fez isso com filhos aí de Maquir. Quando Jacó abençoou a Efraim e a Manassés, José, ao final da fala de seu pai, ouviu as seguintes palavras, preste atenção, aspas, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Gênesis 48, 21. Agora, irmãos, notem no versículo 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José mencionou aos seus irmãos intencionalmente os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, seu pai. Pois sob juramento o Senhor prometeu,
libertar seu povo da escravidão do Egito e estabelecê-lo na terra de Canaã. Verso 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Notem, meus irmãos, que o pedido de José foi idêntico ao pedido de seu pai Jacó, que lhe fizeram antes de morrer, né? E conforme já mencionei, José, tal como Jacó, creu nas promessas contidas na aliança que Deus fizera com seu bisavô Abraão, quando disse: farei de ti uma grande nação. Essa grande nação estava em franca formação por meio dos filhos de Jacó, Israel, e José era um deles. Ele sabia que o povo de Israel seria subjugado pelo Egito depois da sua morte, mas cria piamente que o Deus da providência libertaria seu povo desse jugo e o levaria para a terra prometida. Irmãos, José governou 80 anos até morrer aos 110 de idade. O povo continuou ali, na terra de Gósen, mas passada aquela dinastia de faraós ali, depois da morte de José, levantou-se um outro faraó que não conhecia nada da história de José e subjugou o povo conforme vocês sabem. Meus irmãos, aplicando aqui agora acerca do Egito e de Canaã, o Egito representa o mundo e Canaã representa a pátria celestial. Pastor André falou sobre isso na sua pregação, falou isso hoje aqui durante a ministração da liturgia. E a semelhança deles, a semelhança de Abraão, Isaac, Jacó, precisamos ter a consciência de que somos peregrinos neste mundo. Este mundo é representado pelo Egito. O Egito representa o mundo. Nós somos peregrinos nele, pois a nossa pátria é outra. A nossa pátria é o céu. José é um tipo de Cristo, e assim como ele preparou o corpo de seu pai e o sepultou em Canaã, Cristo está no céu preparando morada e na terra também preparando sua noiva, e brevemente nos levará para a gloriosa pátria celestial. Aleluia! Glória a Deus por isso. Essa é uma certeza que eu tenho e é uma certeza que você deve ter. Se porventura há alguém aqui que não a tenha, por favor, pense sobre a pátria celestial, pense sobre a tua vida, enquanto você está vivo, é óbvio. José foi a provisão de Deus, para a preservação da vida de milhares de pessoas, mas Cristo é a provisão de Deus para a salvação da condenação eterna no inferno. Portanto, se você não tem certeza dessa salvação, e o Espírito Santo falou ao teu coração, não te endureças. Creia em Deus, creia em Cristo, o único mediador da salvação. Confesse os teus pecados, confie nele, e pela fé receba-o como seu Salvador. Não caia no engodo de Satanás, não caia no engodo de líderes religiosos que ensinam que não há salvação fora da sua religião, da religião que ele lidera. Não caia nessa, não se deixe enganar pela concepção de que Deus é pai de todos. Isso é uma mentira do diabo. Não caia nessa. Pessoas que pensam, não, todos nós somos filhos de Deus, ele não lançará ninguém no inferno, porque ele é amor, mas ele é justiça. Deus é plenamente amor, mas ele é plenamente justo. Ele não poupou a Cristo na cruz do Calvário. Toda a justiça de Deus foi imputada na pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para esse fim, morrer em favor de mim, em favor de você. Se você ainda não o recebeu, não endureça o teu coração, conforme já apelei aqui.
Essas mentiras terríveis promovidas por Satanás, por intermédio daqueles que estão a seu serviço, têm levado muitas pessoas para o inferno. Está escrito em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Gilberto, venha por favor. Que o Deus da providência, meus irmãos, continue nos transformando por meio de sua palavra. Está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável primeiro e perfeita vontade de Deus. Não inverta. Boa, agradável e perfeita. É escalonado. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus.